Ricardo Quaresma acusou André Ventura de racismo depois do deputado do Chega ter proposto um plano de confinamento específico para a comunidade cigana. O assunto chegou ao Parlamento durante o debate quinzenal. O deputado único do Chega questionou António Costa se concordava ou não que há um problema com a comunidade cigana em Portugal. Em resposta, o Primeiro-Ministro disse que não há nenhum problema com a comunidade cigana e criticou o deputado do Chega. Costa disse que André Ventura foi trivela, usou esta expressão, e levou um baile do Quaresma, estou a citar, em referência à resposta do jogador nesta polémica. É meu convidado André Ventura neste jornal. Boa noite. Boa noite. Foi claro o Primeiro-Ministro? Bom, boa noite aos nossos espectadores também. Foi claro em desmentir um problema que eu penso que a maior parte da população sente. Eu, no meio do debate, enfim, eu procurei também que as coisas não extravasassem, disse-lhe que não achava bonito estar a fazer, enfim, piadas, eu percebo isso nas redes sociais, no Parlamento, causou-me alguma estupefação. Estamos a falar de populações muito afetadas, com comunidades ciganas que vivem perto da sua zona de residência. Temos visto vários episódios na Figueira da Foz, em Moura, em Porto Alegre, em Pombal, em vários casos. E o Primeiro-Ministro hoje o que me disse simplesmente foi: eu acho que não há nenhum problema com a comunidade cigana. E, portanto, temos aqui uma diferença intransponível. Aparentemente, eu acho que há factos e elementos que mostram que precisamos ter uma abordagem específica a este problema e não simplesmente dizer não há problema nenhum, nós não vamos fazer nada e vamos continuar a tratar as coisas por igual quando elas são diferentes. Portanto, António Costa optou por pegar num jogador de futebol para fazer valer a sua posição, mas sabes, José, eu acho que os portugueses distinguem isso muito bem, portanto não estou minimamente preocupado com o que Mas há aqui várias questões que estão em causa. A questão do racismo ou discriminação da etnia, e nem sei se posso dizer isto assim, com as restrições que há quando se aborda este assunto, mas o que queria dizer é o seguinte: não seria mais fácil propor um plano de confinamento específico, não especificamente para a comunidade cigana, mas para comunidades onde o risco de contágio é maior por razões até de tradição? Porque isso não acontece só com a comunidade cigana, não é? Claro. Zé, claro que era mais fácil. A questão foi que, como tu sabes, o Chega, desde a sua origem, desde a fundação, desde as eleições todas em que participou, que não foram muitas até agora, alertou para este problema que é, há várias comunidades com questões, com problemas, sejam eles de várias ordem, de incumprimento há várias, e a comunidade cigana não é a única. O que nós notámos foi que não se tratava apenas da questão do incumprimento do confinamento, e tínhamos vários casos de comunidades ciganas inteiras que se recusaram ao confinamento, mas tínhamos ainda um outro, que era a recusa de fazer testes. Ou seja, a recusa não era de uma pessoa nem de duas, era de uma comunidade inteira. Nós não encontramos isso noutras comunidades em Portugal. É esta dimensão com este padrão. Começamos a notar outras circunstâncias. Por exemplo, os casamentos foram proibidos. Onde é que a PSP teve que intervir nas últimas semanas em casamentos? Claro que isto passou a conta-gotas, mas foram casamentos, estou-me a recordar de um em Pombal, de casamentos também relacionados com a etnia cigana. Isto não é nenhum ataque à etnia cigana, é perceber que há aqui especificidades que o Estado ou aborda-as de forma direta, ou passa a ideia aos outros cidadãos um bocadinho como o 1º de Maio, que é, a lei é, mas não é para todos. E, portanto, nós não aceitamos isso. Eu aceito quando me dizem assim, não é a única comunidade que tem problemas. Não é, com certeza, não é a única comunidade que incumpre as regras, não é. Mas há um padrão generalizado que eu acho que a maior parte da população portuguesa reconhece como geral. Não serão todos, não são 100%, mas quando nós queremos abordar um problema, não o fazemos necessariamente para 100%. Há um problema com uma comunidade. Mas não se pode dizer que é uma discriminação negativa, de facto, porque realmente, então ontem tivemos, por exemplo, uma reportagem que até para oferecer à comunidade muçulmana da Amadora oferecer alimentos, se criou ali uma confusão e, de facto, um risco. Ao falar especificamente da comunidade cigana, não estás a criar uma discriminação negativa sobre a comunidade? Eu tenho noção de, quando falo especificamente da comunidade cigana, que isto gera não só feros suscetibilidades, como gera problema. Mas o que eu sei é que a conversa do há um problema é genérico e afeta várias comunidades, há 45 anos que nos deixa na mesma situação. E, portanto, eu prefiro começar a olhar para um problema e dizer há um problema com a comunidade cigana, com esta comunidade, e eu quero ajudar a resolvê-lo. E, portanto, porque não... sabes como é que se resolveu a questão dos testes em várias comunidades? Teve que ser com recurso a mediadores entre a comunidade cigana e o Estado. A maior parte das pessoas não sabe isto, mas se calhar fazia falta fazer um maior investimento nisto, especificamente para as comunidades ciganas. Isso não faz falta noutras comunidades, faz nesta. A questão do policiamento. Será que é assim tão grave dizer-se que nas zonas ou em zonas de predominância de comunidades ciganas o reforço do policiamento nesta altura seria necessário? Alguns pensam que escândalo, voltámos aos tempos da barbárie. Mas hoje todos assistimos ao que aconteceu nas Olaias, que foi transmitido pela CMTV, mas também assistimos ao que aconteceu em Pombal e na Figueira da Foz.
E, portanto, nós podemos dizer assim, não há problema nenhum, não vamos fazer nada, vamos tratar tudo por igual. Não é igual. E, portanto, eu posso estar enganado. Agora, não me podem obrigar a mim e ao Chega, que neste momento eu represento, a ter uma opinião diferente. Ou dizer que é racismo ou xenofobia. Quando, neste caso, eu entendo que ter uma abordagem específica, um plano específico, até ajudaria a própria comunidade. Porque isto está a criar... Só não se apercebe disto quem não vive no terreno. Quem vive percebe que nos hospitais, nos Correios, nas zonas mais... em Porto Alegre, no Alentejo, no Ribatejo... no Norte, na Grande Porto, isto está a criar um enorme sentimento de revolta às populações. E o que aconteceu na Figueira da Foz, né? E a CMTV esteve lá desde o início, o que tu vês é que aquelas pessoas que estão ali a protestar estão exaustas, já não acreditam no Estado de Direito, não querem saber, querem resolver os problemas. E nós estamos há 45 anos a dizer, não há problema nenhum, temos de tratar todos por igual. Hoje o Primeiro-Ministro disse-me, estão cá, a comunidade cigana está cá há 500 anos, são tão portugueses como nós. Mas alguém colocou isso em causa? Agora, uma coisa é dizer que são portugueses como nós, outra é dizer que têm características próprias de comportamento, de relação com o Estado de Direito, que obriga a que o Estado também tenha com eles uma relação diferente, na minha opinião. Como é que entendes, então, seguindo esse teu raciocínio, como é que entendes, então, esta polémica que se criou? Há antecedentes, isso tem uma função, mas terá sido o tom que usaste para anunciar essa tua ideia de proposta? Não sei, Zé, às vezes sinto, honestamente. Eu tenho imensa gente que me apoia, tenho imensa gente boa a trabalhar comigo no partido, no Parlamento. Às vezes sinto, quando falo especificamente destas questões de segurança, de justiça, neste caso da comunidade cigana, que parece que há dois países, honestamente. Que parece que há o país real, onde as pessoas falam disto, onde se discute isto, onde as pessoas têm opinião sobre isto, e depois há o país político e da elite mediática, onde isto não se pode falar, onde isto tem que se esconder e onde isto é uma vergonha. Eu já ouvi a deputada Catarina Martins no Parlamento apontar-me o dedo como se falar da comunidade cigana e dos problemas da comunidade cigana fosse querer regressar a Auschwitz ou a campos de concentração. Isso a mim custa-me muito. Mas depende da forma como se diz. O mesmo conteúdo pode ser anunciado de várias maneiras. Por exemplo, poderia colocar estas palavras na tua boca. Vamos apoiar a comunidade cigana a melhorar a sua integração na sociedade. Nunca estou a ouvir dizer isso. Mas já o disse várias vezes. Né? E este plano é também nesse sentido. Todas as vezes que eu tenho dito alguma coisa sobre a comunidade cigana, pensam, porque imediatamente há interesses políticos por trás disto para me atacar, que o que quer é ofender a comunidade cigana, que não gosto da comunidade cigana, e não tem nada a ver com isso. Eu gosto tanto da comunidade cigana como de outras. Eu estou a trabalhar como político. E como político eu identifico um problema. Várias vezes eu disse, por exemplo, que a questão dos casamentos, agora pegando noutra coisa, os tribunais não estavam a ajudar quando permitiam que estes casamentos com menores continuassem. E os tribunais, muitos deles, outros não, felizmente, continuaram a aceitar que se chamasse isto de tradição. Se fosse noutra comunidade qualquer, isto era imediatamente, acabava-se com isto. Porquê é que não se faz com a comunidade cigana? O mesmo é o que eu tenho dito em relação, por exemplo, à frequência da escola por parte das mulheres ou por parte das miúdas, ou ainda à questão do policiamento. Eu acho que as imagens que passaram hoje na CMTV, mas que se nós fôssemos fazer um trabalho permanente, provavelmente teríamos todas as semanas. Será que custa muito perceber que nestas comunidades há uma relação com o Estado de Direito diferente? E, portanto, o que tu viste hoje à volta dos polícias eram pessoas que não respeitam a polícia, não respeitam a autoridade, porque não estão ligados ao Estado, não têm respeito pelo Estado. E quando é assim, o Estado só tem dois caminhos. Olha para o lado e diz, isto não é problema meu, vou tratar todos por igual porque é politicamente correto, ou então diz, não, há um problema com a comunidade cigana, eu vou tratar dele de forma diferente. Não é mais dura nem menos, é diferente. E hoje ouvi o António Costa, o Primeiro-Ministro, dizer-me que para ele não há problema nenhum. Tenho pena, mas eu vou continuar a lutar por aquilo que acredito. Esta questão levou a uma troca de não diria acusações, mas de... Enfim, uma conversa com o Quaresma, digamos assim, que é cigano, e num desses momentos tu escreveste que ele devia estar calado para não se meter na política. Arrependes de ter dito isso, sendo que isso pode ser interpretado como tentar calar a expressão de uma pessoa? Evidente que não era esse o sentido que eu queria dizer, Zé, e ainda bem que eu o posso esclarecer aqui. O que eu queria dizer é que um jogador no ativo, que nos representa a todos na seleção, não é por ser jogador de futebol, é por nos representar a todos na seleção nacional, não deve dizer chega de André Ventura, ou chega de António Costa, ou chega de Rui Rio, ou chega de Catarina Martins. E eu estava-me a referir especificamente à expressão que ele utilizou na rede social dele, de dizer chega ao Chega e ao André Ventura, porque é interpretado como um jogador que nos representa a todos na seleção nacional, ao mesmo tempo estar a dizer que chega de um partido ou chega de um político. Seria o mesmo
mesmo que eu, enquanto deputado, propor na Assembleia da República quem é que seria o campeão nacional para este ano. E toda a gente sabe de que clube é que eu sou. E que iria ao Carme a Trindade. Mas como é ao contrário, já não há problema nenhum. O que eu quis dizer unicamente foi que quem nos representa a todos na Seleção Nacional deve evitar tomar ou tornar públicas expressões que sejam de rejeitar um partido ou uma pessoa, independentemente das suas próprias razões. Porque passa a ideia que não está a assumir a sua condição de jogador de Seleção Nacional, mas que está a envolver-se na política partidária. Porque a questão não era a opinião dele sobre a questão, que tem todo o direito de a ter, e que, como eu tenho a minha, é o Chega do Chega e o Chega do André Ventura. E eu acho que isso a um jogador da Seleção Nacional não é positivo. Obrigado por ter vindo. Obrigado pela oportunidade.